Olá, bom dia. Como vão? Tudo bem? Antes de mais nada, eu queria agradecer a participação de quem estava ontem na mentoria, né? Obrigada. Eu peço a vocês, né, a todos, que façam uma forcinha, que tentem participar. A gente sempre manda o link na segunda-feira mesmo. Eu faço o agendamento da nossa reunião, da nossa mentoria e envio para a coordenação. Então, se vocês puderem participar, é muito bom, porque a gente tem um momento de interação, que a gente pode conversar, que a gente pode interagir, tirar dúvidas, vocês podem questionar, brincar um pouquinho, matar um pouquinho da saudade também, porque essas aulas que a gente grava e não tem um retorno, né, sempre fica aquele gostinho de que, eu podia fazer um pouquinho mais, eu queria mais um pouquinho da presença dele, dessa aproximação. Então, se vocês puderem, é rapidinho, às 14 horas, na segunda-feira, a gente entra, 40 minutinhos só, para a gente conversar um pouquinho. Olha que maravilha. Agradeço quem pode participar, quem pôde participar das outras duas que a gente já concluiu, que a gente fez. Nesse momento eu aproveito para fazer uma revisão do conteúdo com vocês, o que a gente já viu. Algumas coisas às vezes ficam na dúvida, né? E não tem a oportunidade de perguntar, então a gente vai fazendo essa retomada. E a retomada, ela é sempre boa e ela tem que ser constante, porque esses conteúdos vocês vão ver para todo sempre, tá? Hoje eu venho com uma nova classe gramatical para vocês. Lembrando que nós temos 10 classes gramaticais a serem trabalhadas. A gente já falou bastante sobre substantivo, a gente já falou bastante sobre o adjetivo. E então a gente vai falar agora sobre preposição, né? Das classes gramaticais que a gente já trabalhou, certamente vocês já ouviram falar bastante do substantivo, bastante do adjetivo, bastante do artigo, porque elas são muito próximas e uma complementa a outra. E agora a gente vai falar de uma classe gramatical que talvez para alguns seja nova, né? Uma palavrinha nova, mas para outras já devem ter visto. Então a gente vai falar sobre preposição. Desculpa, tá? Tô com a garganta um pouquinho ruim. Então tá aqui, ó. Preposição. O que será que a gente tem para ver sobre preposição? Lembrando que preposição é uma classe gramatical que vai unir termos, unir palavras, ligar uma palavra a outra, termos uns aos outros. Então, a preposição é uma palavra invariável. O que significa dizer que a preposição é uma palavra invariável? Não varia, não muda. Como assim? Quando a gente trabalha com o substantivo, quando a gente trabalha com o artigo ou com o adjetivo, são palavras que se adequam a um contexto. O que eu quero dizer? Se eu tenho o substantivo no feminino, no singular, o meu adjetivo também vai ser feminino no singular. Assim como eu tenho uma palavrinha determinante, que é o artigo, que vai acompanhar o substantivo, que depois é caracterizado pelo adjetivo. Então, elas variam em gênero, para masculino ou feminino, e em número, singular e plural. No caso da preposição, ela não vai variar. Independente do contexto que ela vai estar inserida, da forma que ela vai aparecer sempre igual. Vamos lá. É a palavra invariável que liga dois termos. Espera aí que a língua enrolou um pouquinho. É a palavra invariável que liga dois termos. Ou seja, ela não tem variação em relação a gênero, masculino e feminino, e a número, singular e plural. Quais são as relações estabelecidas pela preposição? Autoria, lugar, tempo, modo, causa, assunto, fim ou finalidade, para que se destina, né? Instrumento, companhia, meio, matéria, posse, oposição, conteúdo, preço, origem, distância e limite e destino, né? Como é que isso funciona? Aqui são as relações que podemos estabelecer com o uso das preposições. Qual é o sentido geral? E aqui eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa. Nós temos o trabalho de coesão e coerência textual. Como a preposição serve para ligar termos, isso quer dizer que ela vai ligar palavras, ligar frases, orações,
e períodos maiores, né? E parágrafos para dar um sentido maior ao texto. Para, tia, não estou entendendo. Bora lá. As preposições servem como elementos de coesão. O que significa dizer? Que são elementos conectivos. Conectivos são encadeados, são aqueles que se ligam, né? Ele vai servir como ponte de ligação entre uma palavra e outra. Se eu faço essa ligação entre uma palavra e outra, entre uma oração e outra, um período e outro, um parágrafo e outro, eu estou ligando o texto para que ele não fique quebrado e, consequentemente, eu vou ter um entendimento maior do todo. Que entendimento é esse? O entendimento através da coerência que esse texto vai trazer, quando ele está bem escrito, quando eu uso os conectivos corretos. E no caso da preposição, esse é um elemento de coesão, certo? Vamos lá saber como é que se aplica. Classificação das preposições. Em dois grupos, podemos classificar as preposições em dois grupos. Elas são essenciais e as acidentais. O que quer dizer? As essenciais são aquelas que sempre foram preposições. Desde quando elas se encaixaram numa classe gramatical, elas são preposições. Quais são elas? Eu tenho um azinho de artigo e eu tenho um azinho de preposição, certo? Ante, após, até, com, contra. E aqui, mais na frente, a gente vai ver, quando a gente falou aqui, ó, nesse quadrinho aqui, relações estabelecidas pelas preposições, por exemplo, quando eu digo assim, ó, desde criança ele gosta de brincar. O desde é uma preposição, e é uma preposição que marca aqui, ó, o tempo. Tá aqui, ó. Tempo. Certo? O com, ele foi com a sua mãe ao mercado. O conzinho é de companhia, junto com alguém. Certo? Assim a gente vai vendo cada um detalhadamente, mas aqui eu estou mostrando para vocês como se aplica. E aqui no próximo quadrinho eu vou mostrar para vocês quais são as classificações. Primeiro, as essenciais, né? As que são desde sempre, desde quando eu organizei, eu falo eu, mas na verdade são os linguistas, tá? Estou me apropriando de algo que não é meu em relação a isso. Desde quando elas foram classificadas em relação às classes gramaticais, elas são preposições. Então, eu tenho o a, até, após, ante, com, contra, de, ó, de é preposição, tá? Casa de mamãe é uma preposição. O desde, que eu falei para vocês, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre, e a gente vai ver a diferença entre sob e sobre, e traz, tá? Traz. Já as acidentais são palavras de outras classes gramaticais que passaram a funcionar também como preposição. Se as essenciais são preposições desde sempre, as acidentais tornaram-se, pelo uso, também preposições. Quais são? Conforme o que foi dito no edital, conforme o que foi dito na circular. Consoante é quando eu estou em sintonia com algo que foi dito, tá? Segundo o que minha mãe falou, hoje eu não posso mexer no celular. O segundo é uma preposição e serve como elemento de coesão, certo? Mediante os fatos, mediante a sua zanga, você hoje não pode mexer no seu celular. Como, durante, exceto, fora, etc. São palavras de outras classes gramaticais que, através do uso, tornaram-se também preposições. Quais são as essenciais? Aquelas que desde sempre são preposições. Quais são as acidentais? Aquelas que, através do uso, tornaram-se preposições também. Dependendo do contexto em que estão inseridas, serão preposições. Certo?
Uso das preposições. Vamos lá. A maioria das preposições são palavras vazias de sentido se consideradas isoladamente. Parêntese, vamos aqui falar olho a olho. As palavras, a gente fala assim, a palavra tem uma classe gramatical a qual ela pertence. Isso é um fato. Mas essa palavra só pertence a uma classe gramatical dependendo do contexto. O que quer dizer? De como ela é usada. Uma palavra pode ter um significado num contexto, numa fala, e ter outro significado em outra fala. Como assim, tia? Não, a palavra não. Deixa eu abrir aqui uma caixinha e mostrar aqui um exemplo para vocês. Tá aqui. Não deixo você sair hoje. Certo? Não deixo você sair hoje. Olha essa palavrazinha aqui, ó. Não. Tá vendo essa palavrinha? Não é palavrazinha, não. Palavrinha. Não. É um advérbio de tempo, tá? Aliás, de negação, desculpa. É um advérbio de negação. Não. Beleza. Aqui, ela pertence a uma classe gramatical, que é advérbio. Mas, vou colocar outro exemplo. O não, muitas vezes, é muito importante. Aqui. O não, vírgula, muitas vezes é muito importante. Algumas vezes, né, para não repetir muito. Algumas vezes é muito importante. Na primeira frase, o não é um advérbio de negação. Não deixo você sair hoje. Já na segunda, eu tenho uma palavrinha antes do não, que é o artigo. Se eu coloco um artigo em frente a essa palavra, ela se torna um substantivo. Então, aqui, nessa segunda frase, eu não tenho mais o não como advérbio de negação, mas como uma palavra substantivada. Então, quando a gente faz o uso dessas palavras soltas e isoladas, elas podem não ter um sentido. Mas quando inseridas num contexto, elas ganham notoriedade, ou sentido, ou compreensão. Agora, prestem atenção em relação ao que ele está falando sobre preposições. Aqui, ó. A maioria das preposições são palavras vazias de sentido se consideradas isoladamente. Mas, ao ligarem palavras ou orações, que a gente falou justamente dos conectivos, que vão ligar termos, frases, orações, períodos, parágrafos, estabelecem determinados significados que são definidos. Olha mais uma vez a palavra contexto aparecendo aqui pra gente. Não é o que eu tô falando, é o que tá aqui escrito, certo? Observe a seguir possíveis relações. Vamos lá? Espera que o negócio não quer me obedecer. Pronto. Vamos a esses exemplos. Vou pegar minha canetinha, né? Porque ela vai me ajudar bastante agora. Tá aqui. Deixa eu tirar aqui essa telinha da minha frente para poder movimentar. Beleza. Quando a gente falou lá das relações de posse, o que eu quero dizer? Os olhos, tá aqui, ó. São lindos os olhos de Patrícia. De quem são os olhos? De Patrícia. Olhos de Patrícia. Então, esse de aqui, ó, sozinho, ele não tem um sentido, um significado. Mas quando eu coloco ele dentro dessa frase, ligando olhos a Patrícia, eu estou dando posse a eles. Então, aqui, ó, são lindos os olhos de Patrícia. Beleza? Companhia. Falei lá para vocês, ó. Com. Viajará com as amigas. Companhia. Acompanhado de quem? Com quem eu estou viajando? Onde você está? Estou em casa com a minha mãe. O com vai mostrar aqui tem uma companhia. Um acompanhamento. Certo? Arroz com feijão. Arroz acompanha feijão. Beleza?
Então, com tem uma relação de companhia e serve para ligar palavras, tá? Nesse caso aqui eu tenho um verbo e eu tenho um artigo, mas ele vai trazer... Se eu disser assim, ó, viajará as amigas, tem um sentido? Mas quando eu coloco o com, eu ganho todo o significado, certo? De lugar. Quando eu digo assim, onde é que você está? Estou em casa. Estou em casa. Estive em São Paulo. Onde eu estive? O lugar onde eu estive. O emzinho tá aqui, ó. Em. Sozinho. Em. Não tem sentido. Mas aqui, quando eu coloco ele para ligar palavras, ele dá um significado totalmente diferente. Estive em São Paulo? Estive em São Paulo. Lugar onde eu estive. Certo? Meio. Esse meio aqui é como. Como? Você pensa assim, como eu vou fazer isso? Voltaremos de ônibus. Vocês estão vendo aqui que o de vai aparecer? Olha aqui, ó. De em matéria, de que é feito. Matéria é o material, tá? Material de que é feito. Eu tenho o de em causa, eu tenho o de em meio e eu tenho o de em posse. Isso, por isso que ele fala assim, sozinho, isoladamente, eu posso não ter um sentido, mas quando eu coloco dentro de uma frase, eu vou buscar o todo, toda a informação, faço a leitura do todo para poder chegar à minha conclusão. Então aqui, ó, meio, o meio. Se eu digo assim, você vem para a escola de quê? Ah, tia, eu vou de bicicleta. Vou de bicicleta. É o meio que você usa para chegar na escola. Como você chega à escola, certo? Ou vou de moto. Aqui, ó, meio. Fim. Fim ou finalidade. Ele disse lá, né? Fim. Parou. Para quê? Para. Aqui, ó. Parou para quê? Para abastecer o carro. Por que você comprou roupa nova? Para ir à festa. O para é de finalidade. Ou fim. Esse fim é de finalidade, tá? Causa. Manuel Bandeira não morreu de tuberculose. Morreu de quê? De acidente, do coração, de um infarto. Esse de, né? De uma queda. O de, nesse caso, dentro desse contexto, é uma causa. Mas associado a essa ligação, ó, morreu de tuberculose. Eu estou usando o de para fazer a ligação entre as duas palavras, certo? Assunto. É melhor não falarmos sobre futebol, sobre religião, sobre política. São assuntos que sempre trazem um pouquinho de confusão, né? Porque as pessoas têm opiniões diferentes, podem divergir umas das outras e... Certo? Belezinha? Então, vamos lá. Aqui é o sobre assunto. Oposição. O avião decola contra o vento. O avião decola contra o vento. Ou ele estava contra mim. Eu tenho oposição, certo? Recurso. Estamos sem condições de viajar no momento. Sem condições de viajar. Estamos sem condições de dar aulas presenciais. Por quê? Por conta de uma pandemia. Para evitar que a gente fique doente, que vocês adoeçam, que todos nós fiquemos doentes. Então, nós, né? Ou a gente está, nós estamos sem condições de dar aulas presenciais nesse momento, certo? Então, é um recurso, sem condições. Matéria, aí mais uma vez, de que ela é feita? A matéria é o material. A bicicleta é de alumínio. O bolo é de chocolate. É de cenoura com calda de chocolate. Calda quente de chocolate. Deu água na boca, né? Beleza. Então, é o material. E instrumento, feriu-se com o quê? Feriu-se com o martelo.
Feriu-se com um prego. Feriu-se com uma pedra. Certo? Tudo bem? Sozinhas, elas não têm sentidos, mas colocadas dentro das orações, elas ganham notoriedade, sentido, significado dentro de um contexto. Certo? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Beleza. Aí vocês vão pegar o livro de vocês na página 58 para a gente começar a aplicar isso no nosso assunto. Coloquem a data lá em cima. Coloquem a data. Hoje, 30 de junho de 2020. Análise e reflexão sobre a língua, gramática, preposições. Serve, é palavra e variável que tem a utilidade, serve para ligar termos e assim dar coerência, dar consistência àquilo que falamos ou àquilo que lemos. Primeiro, aguarde as instruções do professor para participar de um animado jogo de mímica. Gente, se a gente estivesse em sala, seria um pouquinho diferente, mas como a gente está aqui gravando aula, fica um pouquinho complicado. Quando a gente falou ali sobre, né, que eu disse assim, olha, vamos falar sobre as preposições e eu vou explicar a diferença entre sobre e sobre. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, ó. Canetinha lilazinha, roxinha, não sei. Adoro corrigir prova com canetinha colorida, essa aqui é a que eu tô corrigindo as provas de vocês. Eu tenho, tá aqui a primeira imagem, colocar um vaso à mesa. Onde é que o vaso está na primeira imagem? Tá aqui, ó. Na primeira imagem, tá aqui, ó. O vaso está em cima ou embaixo? Está em cima. Então, se o vaso está em cima, eu tenho o vaso sobre a mesa. Pensem em sobretudo, um casaco sobretudo. Eu visto toda a minha roupa, eu vou usar isso no frio, né? Eu visto toda a minha roupa e eu vou lá e pego um casaco e uso assim, ó, vou usar um sobretudo. Sobre toda a minha roupa eu vou colocar um casaco. Pensem nisso. Sobre está em cima de. Então, na primeira figura, vai ficar colocar um vaso sobre a mesa, acima, em cima da mesa, certo? Na segunda imagem, tá aqui, colocar um vaso sob. Eu vou fazer uma ligaçãozinha que talvez assim vocês depois fiquem questionando, porque eu tenho sob e sub. Mas eu quero que vocês pensem que sob é embaixo de. Nas palavras como submarino, submisso, subdesenvolvido, é tudo para baixo. Para baixo. Quando eu penso assim, ó, subterrâneo é abaixo da terra. É S-U-B, mas é embaixo. No caso da palavrinha que está aqui, sobre e sob, é S-O-B, mas esse sob é abaixo da mesa. Então, nessa segunda aqui, nesse segundo quadrinho, ó, sob, embaixo, sobre, acima. Sob, embaixo, sobre, acima. No primeiro quadrinho eu vou usar sobre, está aqui, ó. Colocar o vaso sobre a mesa, acima, em cima da mesa. Não é acima, não, é em cima, tá? Porque é colado. Acima ele vai ficar como se fosse um abajur, por exemplo, que fica acima da mesa, ou a lâmpada acima da mesa. Mas em cima, tá logo em cima. Eu digo assim, olha, a caneta está em cima da mesa. Tá lá em cima da mesa, pode pegar a caneta. Se eu disser assim, a caneta está sob a mesa, está embaixo da mesa. Então, no primeiro quadrinho é sobre, no segundo quadrinho é sob. Certo? Beleza? Joinha. Deixa eu apagar aqui, peraí. Apaguei. Vamos para a próxima. Gente, deixa eu ver aqui o nosso tempinho de aula. Outra mímica. Jogar bola. O amigo. O amigo. Eu quero companhia. Se eu quero companhia, eu vou jogar bola com o amigo. Certo? Vou jogar bola com o amigo.
Agora, quando eu falo assim, é oposição. Então, aqui, fala, minha gente, deixa eu ver se eu tiro. Certo. Tá aqui, ó. Aqui eu vou colocar com o amigo, uma preposição que indica companhia. Já quando eu vou trabalhar com a oposição, oposição. Oposição contra. Jogar bola contra o amigo. Lembrando, deixa eu voltar aqui, lá no quadrinho anterior, deixa eu apagar aqui. Não, eu vou só voltar sem apagar. Ó, aqui ele fez o desenho, tá? Aqui tem uma imagem que ele já deixou pronta, só para a gente visualizar o que ele queria. Que eu tenho a mesa e o vaso em cima da mesa, sobre a mesa, e eu tenho a mesa com o vaso sob a mesa, embaixo. Foi o desenho produzido. Nesse daqui, ó, jogar bola com um amigo, você vai desenhar você jogando bola com o amigo. Aqui no outro, contra o amigo. Times adversários ou arremessando a bola para acertar o colega. Não pensem que é um ato de violência. Pensa que você está jogando queimada, né? Porque queimada você tem que jogar a bola e acertar o colega. Não é com força, não é para machucar. Mas é a ideia. Então, jogar com um amigo, vocês estão aqui, um driblando o outro para fazer o gol. Joia? No outro, você está brincando de queimada. Vai jogar a bola para acertar mesmo o colega. Contra. Oposição, porque você acerta ele, você corre para outro time. É assim, queimada? Pronto. Aqui, jogar bola sem o amigo, sozinho, sem condições, né? Então, aqui você vai colocar sem, aqui ó, sem o amigo e vai desenhar embaixo você jogando bola sem o amigo. Entregar a carta àquela senhora. Aqui eu vou colocar finalidade para a senhora. Para quem eu entreguei a carta? Para a senhora, certo? E vai desenhar você entregando a carta. Quando for na aula de mentoria, que a gente vai estar assim, ó, face a face, nós todos juntos, eu vou querer ver os desenhos que vocês fizeram, certo? Aqui, sair após a chuva. Sair após a chuva. Você vai desenhar saindo de casa já com aquelas gotinhas quase encerrando e o solzinho aparecendo. Se é difícil, procurem um jeito de me mostrar como é sair após a chuva. Ah, pode estar só água no chão, mostrando que choveu, né? Num espaço aberto. Não foi vocês que jogaram água, foi porque choveu. Tudo bem? E aqui, sair na chuva. Aqui após e aqui na chuva. Esse aqui desenha tomando banho de chuva, né? Pode ser. Beleza? Deixa eu apagar para a gente passar para a próxima. Espera aí. Mudando. Gente, é porque eu fico aqui, ó. A telinha fica cobrindo a minha visão. E eu fico o tempo todo aqui mexendo para organizar. Na segunda, tirar de novo para poder ler em cima. Falando em mímica, conheça um pouquinho da vida de Charlie Chaplin. É esse daqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Charlie Chaplin, olha. Um mestre das pantomimas. Pantomimas. Durante a leitura, preencha as lacunas com palavras que completem o sentido das frases do texto. E vocês vão usar as preposições para completar o sentido. A gente vai lembrar que as preposições sozinhas, isoladas, elas não têm um sentido, mas colocando elas dentro de um texto, sim, e elas têm que ter coerência, precisam dar um significado, um sentido a esse texto. Lá vem ela. Lá vem ele, desculpa, meu óculos tá ruim, tá? Lá vem ele. Olha para a mão dele, o que ele tá trazendo? Com sua bengala de... Gente, eu não consigo enxergar. Não sei qual é a palavra que tem do lado, eu não consigo enxergar, não vou mentir. Mas eu vi chapéu preto,
bigode e um andar... Só um minuto. Desculpa. Obrigada. E um andar inconfundível, certo? Então, eu já tenho na primeira linha, com e de. Conhece esse personagem? Ele é o famoso Carlitos, também conhecido como o... Não consigo ler a outra palavra. Personagem mais famoso de Charlie Chaplin. O de, tá nesse outro espaço. Aposto que já ouviu falar dele, certo? Beleza? Aí a gente vai para o quadro, né? Esse quadro maior também você vai preencher esse quadro com as preposições. A gente falou da página 59, agora a gente vai para a página 60. Charlie Chaplin nasceu. Nasceu onde? Em que lugar? Em Londres. Em quando? Quando? Em 16 de abril de 1889. Então, eu tenho em, de, aliás, em, de e de. A gente usa o tempo inteiro esse de, a gente nunca percebeu, né? Nunca se perguntou a que classe gramatical pertencia. Numa região muito pobre da cidade. Desde pequeno, aprendeu com quem? Com a companhia de quem? Com a mãe a fazer as pantomimas, gênero teatral em que o ator usa a mímica ao se expressar. Ele se divertia muito com a mãe e dizia que, sem ela, não teria aprendido a pantomima. Conta a atriz Erika Lenk, da Universidade de Campinas. Chaplin era realmente um mestre na arte da pantomima, mas se engana quem acha que ele era somente ator. Era também diretor de cinema, aqui ó. E nas horas vagas, acrobata, violonista, violoncelista, compositor musical e ainda jogava tênis. Mas é claro, foi no cinema mesmo que ele se destacou. Chaplin morreu em 1977, 43 anos, gente. Fiz as contas? Não, a idade da pessoa, do meu marido, que aí eu sei que ele nasceu em 77, que ele tem 43 anos, tá 43 anos que ele faleceu. Mas continua encantando pessoas até hoje. Beleza? Então aqui eu tenho em 77 e até hoje. Joinha? Depois de conferir a atividade que vocês acabaram de fazer, pinte apenas os quadros que trazem informações corretas sobre as palavras que nós escrevemos aqui nos espaços em brancos no texto. Vamos lá. Deixa eu afastar aqui de novo, botar para cima. Esse aqui também vai para cima. Beleza. São palavras grandes, essas palavras que a gente usou aqui no texto? Não, são palavras pequenas. Eu vou pintar esse daqui. Variam em gênero? Eu disse lá no comecinho, são palavras invariáveis. Então, não variam em gênero. Gênero é masculino e feminino. Variam em número? Não variam no singular e no plural. Continuam iguais, independente desse contexto. Nomeiam coisas que existem no mundo? Não nomeiam. Eu disse que isoladamente elas não têm o sentido, não têm o significado. Elas só ganham esse sentido quando inseridas no texto. Beleza? Tá aqui, ó. Ligam os termos da oração. Ligam, servem de ponte. Usem isso, lembrem-se disso. Servem de ponte. Ligam os termos da oração, criando uma relação entre eles. Uma relação de entendimento, de coerência. Certo? Entendidos? Então, vocês vão pintar 1, 2, 3, 4, 5. Ligam os termos da oração, criando uma relação entre eles. Beleza? Deixa eu apagar. Só um minutinho. Pronto. Apagou, fechou. Vamos para o próximo.
A gente vai fazer o seguinte, como a nossa aula, nosso tempinho de gravação está terminando, eu vou deixar para vocês fazerem, tá aqui a agendinha. Eu tinha colocado página 61, mas eu vou colocar aqui, aliás, 62, eu vou colocar a página 61 e 62 para que vocês façam em casa. E as lições de casa, a lição de casa, a 7, tá? Lá na página 95, deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó. Responder a página 61 e 62 do livro e a lição de casa 7, página 95 e 96. Certo? A gente se encontra na próxima segunda-feira, de manhã e à tarde no na nossa mentoria. Por favor, façam uma forcinha e participem, tá? Beijo. Obrigada. A gente vai tirar as dúvidas na mentoria, tá?